Existe um gás que não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor, que está ligado ao aumento do número de casos de câncer de pulmão no Brasil. Esse gás, talvez você não soubesse que ele existia, mas ele é chamado de radônio. Eu vou explicar aqui para você nessa aula como o radônio se forma e como você pode se proteger dele no teu dia a dia. Primeiro de tudo, o radônio, ele é um gás nobre, que igual eu falei, não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Ou seja, com os teus sensores químicos do corpo, como nariz, olho e boca, você não consegue detectar. A gente só consegue detectar ele através de um detector de radônio. E ele é um gás, e por ser um gás, ele consegue entrar nos ambientes, escolas, casas, carros, e assim você tem uma contaminação maior ainda por ele. Esse radônio, ele vem de dentro da Terra por causa de um processo radioativo de decaimento do urânio. O urânio, ele é um elemento químico natural. Ele está aí desde a formação do planeta, desde a formação do sistema solar, e ele vai continuar existindo e decaindo radioativamente. Só que nesse processo de decaimento, eu já vou mostrar para você, é gerado esse elemento químico chamado radônio, que é um gás nobre que acaba contaminando as pessoas. Então o radônio vem simplesmente das rochas que são feitas com urânio, que estão dentro da Terra. Então a gente não tem muito como escapar de ele ser feito, mas a gente pode controlar onde a gente constrói as nossas casas e as nossas cidades. Se você puder curtir esse vídeo aqui, você vai estar ajudando muito o teu professor Denis a difundir esse conhecimento para mais pessoas no Brasil em língua portuguesa. E se você quiser ser o meu aluno, você acessa aqui o primeiro comentário fixado desse vídeo e você vai encontrar o meu curso de radiação, curso de astronomia, curso de física, curso de matemática e assim por diante, beleza? Vamos lá voltar para a tabela periódica que você viu lá na escola. Onde que está o radônio na tabela periódica? Eu coloquei uma seta ali para indicar. Ó. Ele fica naquela coluna mais à direita da tabela periódica que nós chamamos de gases nobres, que é o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Eu falava para os meus alunos que é a turma do nhonho, né? Neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. O radônio é um gás nobre. Todos aqueles ali são gases também. Por isso são chamados de gases nobres. O radônio é aquele elemento químico ali. Esse símbolozinho que eu coloquei ali na parte inferior direita da tela, que é um triângulozinho vermelho com o símbolo de radiação preto e branco dentro, é o símbolo internacional do radônio, de contaminação por radônio. Então, sempre que você verificar esse símbolo, você sabe que você está tratando do elemento radônio. Na tabela periódica, o radônio é descrito pelo outro quadradinho que está ali do lado, que é o Rn, significa radônio. Sempre que você encontrar ou o símbolo vermelho ou Rn, você sabe que está tratando de radônio. Talvez você não enxergue, mas naquele quadradinho onde está escrito radônio ali na parte mais afastada à direita da tela, tem o número 86. O que significa esse número 86? É o número atômico do radônio. O que isso significa? Significa que ele tem 86 prótons no núcleo do átomo. Então, o radônio, como todas as outras coisas da tabela periódica, ele é um átomo. E como ele tem o número 86 ali, significa que ele tem 86 prótons no núcleo. Isso é o número atômico. Mas, Denis, o que me serve saber que ele tem 86 prótons no núcleo? O que serve para você é que o elemento, para ele ser radioativo, ele tem que ser instável. A natureza não gosta de coisas instáveis. Essas coisas instáveis na natureza acabam liberando energia e aí gera a radioatividade. Um átomo, quando ele é muito grande, por exemplo, ele tem 86 prótons no núcleo, ele é muito grande. Então ele é instável e começa a perder pedaços. Essa perda de pedaços é a radioatividade. Então o radônio, ele é realmente instável e ele é radioativo porque ele tem 86 prótons no núcleo. Por exemplo, o urânio também é radioativo, tem 92 prótons no núcleo. Então veja que átomos com uma grande quantidade de prótons no núcleo são radioativos e emitem essas radiações. Então esse é o caso específico do urânio. Lembra que eu falei para você que ele é um gás? Isso vai ser muito importante para a gente entender como ele contamina as pessoas.
Veja no caso o número 1 aqui. Vamos lembrar lá do colégio as ideias de átomos e moléculas. No número 1 que você tem aí na tela, eu representei uma coisa que está no estado sólido. Por exemplo, imagine que seja água, tá? A água no estado sólido, ela fica num arranjo tridimensional, nessa figura assim, quadridimensional, que ela fica parada, mais ou menos, né? Os átomos dentro dela estão vibrando, mas eles estão vibrando muito lentamente. Então você consegue fazer o gelo, nesse caso da água, né? Ele ficar num estado fixo. É por isso que o gelo tem o formato, certo? Você coloca ele em algum lugar, corta ele, ele tem um formato, porque os átomos estão todos meio parados ali na configuração. No número 2, o que que acontece? Se eu der um pouco de energia, ou seja, se eu aquecer essa água que estava no formato de gelo, eu vou para o número 2. O que que acontece? As moléculas e os átomos começam a vibrar um pouco mais porque eles ganharam energia, e veja que alguns deles ali no número 2 começam a se soltar. Isso é o que nós representamos como sendo a água líquida. Então, do estado sólido, que seria o gelo, para o líquido, no 2, é a quantidade de energia que ele recebeu. Para o caso 3, seria a água no estado de gás que sai lá da tua chaleira quando você vai fazer café. Eu dei tanta energia para essas moléculas que elas acabaram se soltando umas das outras e estão vagando para o espaço. Ou seja, o radônio ele se encaixa em qual desses números? Ele se encaixa no número 3, porque ele é um gás. Então, as moléculas, os átomos que formam o radônio, eles estão livres por aí, eles conseguem se espalhar pelo espaço, entendeu? É diferente do sólido ou do líquido. Naturalmente, o radônio ele é um gás, e é por isso que ele consegue entrar em qualquer lugar, inclusive nas suas vias aéreas, e é aí que você vai sofrer a sua contaminação. Porque o radônio, como eu falei, é um gás, é radioativo, é produzido pelo decaimento do urânio, ou seja, ele, como sendo um gás, ele vai acabar entrando no seu corpo. E aí, dentro do seu corpo, ele vai sofrer mais decaimentos radioativos. Isso vai liberar partículas alfa, partículas beta, partículas gama, que vão causar problemas em você, inclusive o aumento do número de câncer de pulmão no Brasil. Eu trouxe aqui para você, como professor de física, o decaimento radioativo do urânio até o final. A gente vai jogar nossa atenção apenas numa parte aqui. Denis, eu não estou entendendo nada. Vamos lá para o começo. Ó. Lá no canto superior esquerdo da tela, você tem lá urânio, que é a letra U, o número 239 e o número 92, tá vendo? Então vamos começar por lá. Sempre a seta acompanha para a direita da tela, tá bom? O que acontece? O urânio tem 92 prótons no núcleo, por isso que ele está ali com o número 92. Ele é radioativo, ou seja, ele é instável, e ele vai sofrer um decaimento radioativo. O que significa? Ele vai perder um pedaço. E nesse caso ali da primeira setinha lá no canto, ó, você está vendo que ele libera uma partícula beta, que é um elétron, um pósitron, um neutrino, essas coisas assim. Quando ele libera essa partícula beta, ele deixa de ser o urânio, ele se transforma em netúnio 93. O netúnio também é radioativo, libera uma partícula beta e vai para o plutônio 94. O plutônio libera uma partícula alfa e vai para o urânio 92. Depois vai para o tório 90. Depois vai indo, vai indo, vai indo. E veja onde está a minha seta escura ali que eu coloquei. Olha ali o radônio. Veja que o radônio ele é formado justamente lá do começo, ó, do decaimento radioativo do urânio. Vai seguindo passo a passo, passo a passo, passo a passo. E em algum momento desse decaimento radioativo vai virar radônio. E é esse radônio, que é um gás, que vai contaminar você ou o ambiente que você está. Só que tem um perigo, por quê? O radônio ele é radioativo ainda, ou seja, ele vai continuar emitindo partículas e sofrendo decaimento dentro do teu corpo. Veja que o radônio ele continua, ó, ele emite uma partícula alfa e se transforma em polônio. Depois o polônio emite uma partícula alfa e se transforma em chumbo. O chumbo libera uma partícula beta e se transforma em bismuto. E assim vai indo. Ou seja, tem mais decaimento radioativo nesse processo do radônio. E é assim que ele vai causar problema para você. Ou seja, o que acontece? Sendo um gás, o radônio ele não é perigoso no ambiente em céu aberto. Senão estava todo mundo ferrado, porque tem radônio por todo lugar, porque existe urânio na Terra toda.
Se tem urânio, tem radônio sendo produzido. Mas ele é um elemento que, como ele é um gás, ele sobe, vai embora para a atmosfera e não causa problema nenhum para você. Aonde que está o problema? Algumas casas e algumas cidades no Brasil e no mundo foram construídas sem as pessoas saberem em cima de terrenos ricos em urânio. Bom, o urânio gera o radônio é um gás e ele vai entrar dentro da casa, sim. Só que se você deixar a janela aberta, a porta aberta de vez em quando, ele vai embora e não vai contaminar você, não tem problema nenhum. Porém, existem casas que têm muitas rachaduras, escolas que têm rachaduras, ou locais que são ambientes muito fechados, onde o ar não circula direito. Esse radônio não vai conseguir escapar para a atmosfera, e aí sim você vai ter uma contaminação. Eu não consegui trazer estudos aqui do Brasil de um mapa que mostrasse a contaminação por radônio. Pelo que eu entendi, não existe esse dado levantado ainda no Brasil. Eu trabalhei no meu mestrado em física nuclear justamente com essa parte de radônio. Aqui na região de Curitiba, nós fazíamos o levantamento dos locais onde tinha contaminação por radônio para verificar se naquela região as pessoas estavam morando lá, para a gente poder alertar elas e fazer medições com os detectores de radônio, porque isso é extremamente perigoso para o organismo. Mas como não tem esse levantamento para o Brasil inteiro, eu não sei quem vai fazer em algum momento da vida. Se você quiser se proteger, na verdade saber o que está acontecendo, eu encontrei aqui uns detectores de radônio na internet, tá? Mas eles são bem caros, na verdade, e eu, se eu fosse você, ficaria tranquilo e confiaria de que na tua cidade não existe uma mina de urânio debaixo dos teus pés. Mas se você tem esse interesse, tem esse dinheiro aqui, seria interessante comprar um detector de radônio para ver como que isso está acontecendo na sua vida. Eu acho muito interessante, né? Se você puder curtir esse vídeo, você vai estar ajudando muito o teu professor Denis aqui. E se você puder ser o meu aluno, aqui no primeiro comentário fixado você vai encontrar os meus cursos. Curso de radiação, curso de astronomia, curso de física, curso de cálculo, curso de matemática. Beleza? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.